Filhos e filhas da igreja, amados discípulos caríssimos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Talvez você se lembre de um clamor aonde tem certa estrofe que de fato é uma oração muito poderosa, quando diz assim: vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda o teu fogo, dai-nos o teu poder. Talvez aqueles que participaram de retiros, de congressos da Renovação Carismática Católica possam se lembrar um pouco mais. Não canto porque a minha melodia não é boa, mas é exatamente isso. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda o teu fogo, dai-nos o teu poder. De fato, é um clamor muito poderoso, clamando como que um segundo Pentecoste sobre a terra. E como dizia Santa Teresa, se você for aquilo que você deve ser, você vai colocar fogo no mundo inteiro. Esse é um chamado de Deus para a sua vida. Eu sou Wellington Martins e a inspiração para esse grupo de evangelização via WhatsApp chamado Discípulo, de fato é para que nós recebemos deste fogo, dessa chama, dessa sarça, desse fogaréu que sai do coração sagrado e chagado de nosso Senhor Jesus e possamos inflamar o mundo com uma verdadeira evangelização. Evangelização essa que só pode nos ser dada porque somos filhos da igreja, una, santa, católica e apostólica. Não tem como chamar Deus por Pai aquele que não tem a igreja por mãe. Ela é a mãe e a mestra da verdade. O depositário da fé, o depósito da fé foi colocado na igreja. O próprio Cristo, cabeça da igreja, é que outorgou, deu poderes à igreja para anunciar, para ser a mãe, para ser a mestra desta verdade que é o próprio Cristo. Que é o próprio Cristo. Nós não podemos interpretar nada ao nosso bel prazer, porque através dos santos padres, dos santos doutores, através da sagrada tradição da igreja, é que as verdades dentro da moral, da fé, chegam até nós. Esse é um caminho. Mas a igreja, ela tem os seus inimigos, os adversários, aqueles que querem acabar com a igreja, aqueles que querem fazer com que se desacredite na igreja, se desacredite nos seus mistérios. E infelizmente, a arma que eles utilizam para isso são os próprios cristãos. São aqueles que estão dentro da própria igreja. Aqueles que não se cansaram de trair a Jesus e continuam traindo Jesus. Muitos cristãos têm dentro da sua história na igreja um círculo de traições. Sabe aquele resfriado crônico ou aquela dor de cabeça crônica ou que se tornou crônico? Alguns cristãos têm um espírito crônico de traição a Jesus e à Santa Igreja. Estão lá dentro. Querem comer e beber dos seus manjares, das suas delícias, mas não querem largar a lavagem de porco. Infelizmente. Mas eu quero falar um pouco para vocês, para aqueles que estão ouvindo essa pregação e não são do grupo do WhatsApp Discípulo. Fica o convite, claro, para que você participe, porque lá nós estamos falando sobre, nesse mês mariano, sobre algumas mensagens da Virgem, a qual ela vai nos ensinando, revelando para nós a simbologia e os mistérios contidos no livro do Apocalipse. E é dado que recentemente ela falou sobre o enorme dragão vermelho
E enquanto ela falava sobre isso, o Espírito Santo, que já vai nos movendo e que vai nos inspirando, e é Ele que tem que falar em nós, e nós só podemos escutar. Primeiramente, claro, estar num silêncio constante interior para escutar e discernir a voz do Espírito, para então dar a resposta em obediência. E eu já estava lendo algumas coisas sobre a evangelização, que é uma resposta ou uma ação contra o que a Santíssima Virgem fala nessa mensagem, quando ela revela quem é o grande dragão vermelho. Ela vai falar sobre uma negação e uma obstinada recusa de Deus através do ateísmo, através do comunismo, através do marxismo. E essas coisas nós precisamos estudar para entender e dar uma resposta enérgica, fervorosa contra tais ataques. Mas para responder a um ataque ou para se defender desse ataque, é necessário que nós saibamos de onde está vindo o ataque. Nós precisamos reconhecer os efeitos desse ataque na nossa fé, na nossa alma, na nossa igreja. Estão atacando a Cristo Jesus. E nós vamos ficar de braços cruzados? É claro que não podemos agir no ímpeto, como Pedro, quando o maldito Judas trai a Jesus, e Pedro avança e saca da espada e empunha ela contra aqueles agressores de Cristo. Não é nesse ímpeto, porque Jesus fala: Kefa, larga isto, larga a espada, pois quem pela espada vive, pela espada morrerá. Mas a resposta que o Senhor quer que nós demos é outra. É a resposta do Evangelho. A espada que nós devemos sacar é a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus. Devemos nos armar segundo o que fala para nós Efésios, na armadura do cristão. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. É essa resposta que nós temos que dar através da evangelização. Mas nós precisamos conhecer para combater de fato o que ela falou do dragão, do enorme dragão vermelho. Não é qualquer dragão, é um enorme dragão vermelho. Então, para combater o ateísmo, eu tenho que saber o que é o ateísmo. O comunismo, eu tenho que saber das suas bases. O marxismo, né? E tudo isso chegou para nós como, de fato, um tsunami através dos meios de comunicação. E quantos não foram se alimentando por anos, se envenenando por anos, cometendo suicídios em pequenas doses, se alimentando de tudo a qual nos foi apresentado, nos foi posto goela abaixo, porque não tínhamos para onde correr, porque não sabíamos para onde fugir e ficamos perdidos. Você sabe que uma pessoa, quando ela morre num incêndio, ela morre por asfixia, porque aquela fumaça, ela cega os nossos olhos pela ardência, e aí nós vamos inalando ela, e ela nos queima por dentro. Nós ficamos desesperados sem saber para onde ir, e aí perdemos a direção, e logo no desespero, talvez até uma porta que esteja encostada nós não conseguimos abrir, porque estamos desesperados. Da mesma forma, quando uma pessoa está se afogando e ela começa a se debater se ela não sabe nadar, e se chega alguém próximo, ela, ou se aproxima-se um pequeno barco ou coisa do tipo para salvá-la, ela é capaz de virar esse barco porque ela quer se agarrar em alguma coisa, ela quer desesperadamente se salvar, mas nessa de se debater, ela acaba se afogando mais rápido. Talvez seja aquele efeito da areia movediça, né? Quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Então, por isso, é necessário o silêncio, a tranquilidade, a brisa, o sopro, o hálito de Deus, o Espírito Santo.
há uma resposta de evangelização, tirada do documento de Puebla, sobre o que é a evangelização. E eu gostaria de ler para vocês assim: o evangelho que nos foi entregue é também palavra de verdade. Uma verdade que nos torna livres e que é a única que procura a paz do coração. Isto é, o que o povo vai buscando quando anunciamos a Boa Nova: a verdade a respeito de Deus, a verdade a respeito do homem e do seu misterioso destino, a verdade a respeito do mundo. Entenda isso, discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. O pregador do Evangelho será aquele que, mesmo à custa de renúncias e sacrifícios, busca sempre a verdade que deve transmitir aos demais. Ele não prega para si mesmo. E eu não estou falando aqui somente para aquele que supostamente tem um microfone na mão ou que prega para uma plateia, tá? O anúncio do Evangelho, ele deve ser feito com a sua vida, segundo o seu estado de vida, segundo a escolha do seu estado de vida, segundo a resposta da vocação que te foi dada. Então, esse pregador autêntico não vende nem dissimula jamais a verdade pelo desejo de agradar aos homens. Escuta bem, de causar assombro, nem por originalidade ou desejo de aparecer, de ter status, de ter fama, de ser reconhecido. Não se prega o evangelho para suprir uma carência interior. O nosso serviço pastoral, de anunciadores, de evangelizadores, de formadores, nos pede que guardemos, defendamos e comuniquemos a verdade sem olhar para os sacrifícios. Porque é necessário. O sacrifício é aquilo que torna santo. O sacrifício é aquilo que torna santo. E não é um sacrifício ilusório. Não é um sacrifício de fábulas. É de vida. É de vida, é de entrega, é de testemunho, é de conversão, é de dor na carne mesmo. É de arrancar da própria carne e entregar como Cristo faz para nós. Entenda. Quando se vai pregar, tem que se pregar em cima do que a mãe mestra da verdade nos ensina. A Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Não há evangelização verdadeira enquanto não se anunciar ali o nome, a vida, as promessas, o reino, o mistério de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Então que isso fique bem claro para nós. Que fique bem claro para aquele que participou de um retiro e quer sair abraçando o poste, beijando, dizendo que ama, dizendo que mudou de vida. E de fato isso é importante mesmo. E você tem que anunciar, sair do retiro assim mesmo, cheio. Mas não deixe cair no esquecimento tudo que você viveu num retiro, tudo que você viveu num grupo de oração, tudo que foi instrumento da tua conversão. Talvez foi somente uma conversa com uma pessoa e a vida dela, que cheirava a Deus porque tinha virtudes heróicas, atraiu você, despertou você. Entende que muito hoje nós vamos em retiro das paróquias e não é um retiro de conversão. É um retiro para sustentar aqueles que já estão lá dentro e estão capengando. Porque não tem ainda essa profundidade. Esses últimos dias eu tenho pregado bastante que o mínimo para o católico, o mínimo, é ele conhecer a Sagrada Escritura, é ele buscar conhecimento da doutrina da Igreja no Catecismo da Igreja Católica, SIC, conhecido como SIC, C-I-C,
catecismo da Igreja Católica é o mínimo. E saber, pelo menos saber, que a igreja, para a Santa Igreja tem leis. E essas leis são dadas pelo Código de Direitos Canônicos. Mas aquele que conhece Jesus, aquele que conhece Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, quando é anunciado para ele este nome com potência, com poder, com fervor, ele não fica parado. Você pode olhar dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus, do anúncio da Boa Nova. Todo aquele que fez uma experiência com Jesus, seja de cura, seja de libertação, seja de escutar a pregação de Jesus, seja de olhar para a vida de Jesus, ele não consegue ficar parado. Ele quer anunciar. Há um desejo, um ímpeto para anunciar o nome de Jesus. Quem tem experiência com Jesus não fica encolhido, retraído, paralisado num canto. Ele quer anunciar, ele quer falar de Jesus, ele quer que outros conheçam a Jesus também. Ele não se conforma com aquele jovem drogado na boca de fumo. Ele não se conforma com um pai alcoólatra. Ele não se conforma com uma mãe depressiva. Ele não se conforma com uma juventude que cada vez mais está praticando do suicídio, está mutilando o seu corpo. Uma juventude que caminha pelas ruas, e não precisa ser mais tarde da noite, não. Você vê isso no período da tarde, você vê isso no período da manhã, como zumbis destruídos, com suas mentes totalmente esfarinhadas, que nem aparentam ser mais seres humanos. Você não vê vida no olhar deles. Andam como espectros. Até assustam quando você encontra à noite, viu? Você até se assusta quando você vê eles na noite. Eles não têm aspecto humano. Porque estão totalmente envoltos numas trevas. Porque foram totalmente engolidos por esse enorme dragão vermelho. Porque os meios de comunicação fizeram isso com eles. Não entenda o livro do Apocalipse como um livro de fábulas, de espetáculos. Não se assombre com isso, não. Porque nós somos seres humanos. E isso faz de nós, e louvor a Deus por isso, porque somos criaturas dele, mas somos acolhidos como filhos dele no batismo. E por sermos seres humanos, é que precisamos destas coisas. Os anjos não precisam de um batismo. Eles são ministros de Deus. Mas nós não somos só criaturas. Nós somos chamados filhos de Deus. Herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nós participamos da glória e da divindade de Deus. Somos participantes disso. Amado casal, mesmo que você esteja em crise, eu quero que você lembre de algo. Primeiro, cônjuges, vocês não são adversários. Vocês não são adversários. Segundo, cônjuges, quando vocês dão um sim de vocês no altar, vocês se consagram a Deus por meio deste sacramento maravilhoso. De forma livre, total, fiel e fecunda, como nos ensina São João Paulo II, através da teologia do corpo. Vocês se tornam co-criadores com Deus. Amados casais, entenda isso. Vocês são co-criadores com Deus. Participam da criação com o Senhor quando vocês estão abertos à vida. O fato, a decisão de estar aberto à vida, o sim que vocês entregam a Deus, fazem de vocês co-criadores. E entenda, independente se você tenha um filho, 2 filhos, 3 filhos, e talvez você nem possa ter mais filhos.
Você não possa ter filhos. Por algum motivo você não pode ter filho. Mas se o teu coração responde essa abertura à vida, Deus é que determina. O milagre pode acontecer, como não pode acontecer. Mas ainda que não aconteça, se você tem essa decisão na sua alma, a sua vontade sobressaiu ao seu desejo, logo você participa da cocriação com Deus. Você não está desamparado. Você não está desamparado. E essa participação com Deus, ela é tão importante que nos leva ao livro de Apocalipse. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 8, Apocalipse de São João, capítulo 5, versículo 8. Deixa eu pegar aqui para vocês, para falar sobre a oração dos santos. Tá aqui. E tendo aberto o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo cada um cítaras e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és, Senhor, de receber o livro e de desatar os seus selos, porque fostes morto, e nos resgatastes para Deus com o teu sangue, de toda a tribo e língua, e povo e nação, e nos fizestes para o nosso Deus reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Essa taça de ouro, cheia de perfumes, são a oração dos santos. Santo Agostinho, ele fala para nós que, referente a esse versículo, escuta o que ele diz para nós, o bispo de Hipona. Ele diz assim para nós: que são as orações dos santos? Valioso argumento comprovativo de eficaz intercessão dos santos a favor dos fiéis que estiam no mundo. Esta intercessão, assim como a de Maria, mãe de Jesus, é pertinazmente negada pelos protestantes. O protestante, ele não crê na intercessão dos santos, mas a palavra de Deus já esfrega na cara desses que estão em divisão com Cristo, que lutam contra Cristo porque lutam contra a igreja de Cristo, já esfrega na cara deles, como o próprio livro do Apocalipse já fala para nós aqui sobre essa poderosa intercessão dos santos. E é colocada dentro de taças de ouro, tá? Cheias de perfumes. Essas são a oração dos santos. O perfume que exala a sua fragrância para Deus. Não é que ele faça, mas é Deus que faz através dele. Não é que ele ora, mas é o Espírito Santo que ora nele, que faz com que a sua oração seja agradável a Deus. Entende? A importância da intercessão destes santos, a participação deles contra esses adversários da igreja. Deixa eu ver se eu pego mais algo para vocês aqui na conclusão aqui do documento de Puebla. Olha só. Qualquer silêncio, esquecimento, mutilação ou inadequada acentuação da integridade do mistério de Jesus Cristo, que se aparte da fé da igreja, não pode ser conteúdo válido de evangelização. Eu até falei agora de algumas denominações, citei, né, a denominação protestante em si, e ela se aparta, e ela mutila, e ela se silencia, e ela faz esquecimentos, ela acentua de forma inadequada ali a integridade do mistério de Jesus Cristo. Então, não pode ser conteúdo válido de evangelização. Para de beber de fontes protestantes.
Hoje, sob o pretexto de uma piedade que é falsa, sobre a aparência enganosa de uma pregação evangélica, se procura negar o Senhor Jesus. Está entendendo isso? Por mais que uma denominação, seja ela protestante ou qualquer outro tipo de seitas que invocam entidades, falem de Jesus, de fato é de forma enganosa. Enganosa. O Papa Paulo VI, num discurso dele, ele fazia um discurso e ele falava assim: falai, falai, pregai, escrevei, tomai posições, como se afirma em harmonia de planos e intenções a respeito das verdades da fé, defendendo-as e ilustrando-as com a atualidade do Evangelho, com as questões que interessam a vida dos fiéis e a proteção dos costumes cristãos. Procura lá no discurso de Paulo VI sobre a Assembleia do Episcopado Latino-Americano, lá do ano de 68. Você vai encontrar essas coisas que eu estou falando para vocês. A igreja, amados, nasce da resposta da fé que nós damos a Cristo. Então responda! Responda a Cristo! Vá procurar sobre a doutrina social da igreja. Eu insisto nisso com você. Eu insisto nisso com você. E de certa forma, como foi criado uma nova civilização sem Deus, foi pregado isso, foi pregado o materialismo, foi pregado o egoísmo, o hedonismo, né? A aridez, melhor dizendo, a tibieza tomou conta dos corações. Então eu quero dar uma resposta para vocês, para que não passe despercebido. A Sagrada Escritura, ela foi escrita em pergaminhos, certo? A Santa Igreja, por meio do Sagrado Magistério, é que organizam essas coisas. E a Sagrada Escritura que nós temos em nossas mãos hoje, completa, segundo a vontade de Deus, ela foi dividida em capítulos e em versículos. Mas se você pega ela de forma corrida, como ela havia sido escrita, essa forma é uma forma para que a gente se aproxime mais dela, tenha uma divisão para poder manuseá-la melhor. Mas se você pega lá, a gente conhece muito, né, Apocalipse 12, a gente até está falando do dragão, o enorme dragão vermelho, a mulher vestida de sol, enfim, desse combate, né, que são os 7 sinais, e esse é o primeiro. Mas se nós pegamos um pouquinho antes, no último versículo do capítulo 11, nós vamos enxergar uma resposta de Deus para nós. Então abriu-se no céu o templo de Deus, e apareceu a arca de seu testamento no seu tempo, e sobrevieram relâmpagos, e vozes, e terremoto, e uma grande chuva de pedras. A arca da aliança no Antigo Testamento, ela prefigurava a verdadeira arca da aliança, que na plenitude do tempo se manifestaria. E quem é essa verdadeira arca da aliança? É a Virgem, a bem-aventurada Virgem Maria. Apareceu a arca do seu testamento no seu tempo. A arca do seu testamento, do templo de Deus, é a bem-aventurada Virgem Maria. Aquela que no Antigo Testamento foi prefigurada, que ali na arca continha o quê? O maná, as tábuas, né, do testamento, enfim. Agora na Virgem, todo o testamento. O maná, não. O verdadeiro pão da vida, o verdadeiro fruto da árvore da vida, está contido no seio, no ventre da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Se nós caminharmos junto com a mãe da igreja, que é a bem-aventurada sempre Virgem Maria, nós pregaremos um evangelho fidedigno, capaz de trazer à conversão os corações mais endurecidos. Porque nós temos a sua intercessão
E assim sucessivamente a intercessão dos santos, como nos disse Apocalipse também. Então é válido sim você ter devoção para com os santos de Deus, aqueles que tiveram virtudes heróicas. Heróicas. É válido você ter devoção para com o glorioso São José, que se coloca acima dos anjos, melhor, se coloca não, foi colocado por Deus acima dos anjos, tamanho eram as virtudes cumuladas neste homem, que viveu intimamente com Jesus e com Maria. O convite está feito, o chamado é a conversão. O mínimo para o católico, a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica e ter um conhecimento da existência do Código de Direito Canônico. Mas, para aquele que quer anunciar o Evangelho de Deus, não tem como, se você não se aprofundar mais em boas leituras, numa vida constante de oração, claro que cabe a todos, de adoração, claro que cabe a todos, de uma renúncia do pecado mortal, de uma luta contra as suas próprias imperfeições para alcançar virtudes heróicas. No céu só haverá santo. Se você não almeja a santidade, o céu não é para você. Mas, se você almeja a santidade, lute por estas virtudes heróicas. E de fato, arrebanhe almas para o Senhor. Pesque almas para o Senhor. Faça da sua vida isca para aquelas almas que anseiam por um alimento verdadeiro. Faça-se alimento para elas como Cristo é alimento para você. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.